gente vai ver quais são as indicações para a fixação definitiva imediata e quando fazer. Não tenho nenhum conflito a declarar. Bom, essa é a recomendação geral que a gente vê nos livros textos. Ela está indicada nas fraturas expostas do estilo 1, 2 e 3A, cujas feridas podem ser adequadamente limpas e desbridadas. Nas expostas do estilo 3B e C, o manejo deve ser individualizado de acordo com as características da lesão. Objetivos dessa apresentação, então, são tentar demonstrar para vocês qual é o conceito de fixação definitiva imediata, por que fazer, quando fazer. E, por fim, quando ela deve ser realizada, levando em consideração esses determinantes sistêmicos, locais e logísticos de cada caso, como individualizar o tratamento. A fixação definitiva imediata é uma filosofia de tratamento, foi o principal método de tratamento das fraturas nos anos 80 e início dos anos 90, e ela envolve a estabilização cirúrgica definitiva das fraturas, principalmente das fraturas dos ossos longos, durante a fase inicial do tratamento, definida como as primeiras 24 a 48 horas após a lesão. Ela surge depois que uma série de estudos mostra os benefícios da estabilização imediata das fraturas. Reduz a incidência de embolia gordurosa, complicações pulmonares, hospitalização, terapia intensiva, óbitos e custos. Do ponto de vista local, a fixação definitiva imediata, ela previne o dano adicional às partes moles, facilita procedimentos secundários, melhora o acesso e o cuidado à ferida, permite a mobilização articular precoce e reduz o risco de infecção. No entanto, se observou que nem todo paciente era apto para esse tratamento. Então, alguns pacientes eram prejudicados pela magnitude excessiva de uma cirurgia de fixação definitiva durante o período da emergência. Daí surge a ideia da necessidade de se triar quais são os pacientes que podem realizar a fixação definitiva imediata. Do ponto de vista local, os grandes limitantes são o risco de dano adicional às partes moles e o risco de infecção relacionada à fratura. A infecção na fratura exposta da tíbia leva a um aumento de 6 vezes na permanência hospitalar e 5 vezes nos custos do tratamento. Então, é uma complicação muito importante. Qual o estado atual da fixação definitiva imediata? Esse estudo, 2014, 7.500 pacientes, centros de trauma nível 1 e 2, 712 centros de trauma. 50% das fraturas tratadas definitivamente, haste intramedular na fratura do fêmur nas primeiras 12 horas. 20% dos casos dessa série eram de fraturas expostas. Além disso, os autores avaliaram os pacientes de acordo com a gravidade do trauma, em grupos baseados no valor do ISS, e observaram que quando a fixação definitiva passava de 48 horas, independente da gravidade do trauma, havia um aumento na mortalidade desses pacientes. Um outro estudo muito parecido, 2017, um número importante de pacientes, 18 mil pacientes, quase, 226 centros de trauma. Menos de 8% dos pacientes foram excluídos porque foram para controle do dano. O resultado, 74% das fraturas da diáfise do fêmur estabilizadas nas primeiras 24 horas. Foi encontrada uma forte associação entre a presença de fratura exposta e a indicação de fixação definitiva imediata. Indo agora diretamente para o problema da fratura exposta. Esse estudo, um estudo multicêntrico internacional, envolveu 41 centros em 5 países diferentes. Era um estudo apenas sobre fraturas expostas em vários segmentos. O objetivo desse estudo não era fixação, e sim como fazer a lavagem da ferida e o desbridamento. Então, os cirurgiões estavam livres para fixar a fratura do jeito que eles achassem melhor, seguir a rotina do serviço. Então, alguns dados importantes. 70% das fraturas expostas foram gustilho 1 e 2. 70% no membro inferior. Quando a gente observa o resultado da fixação dessas fraturas, 70% delas realizaram fixação definitiva imediata durante o desbridamento, logo após o desbridamento. Então, disso a gente deduz que, pelo menos dentro dos grandes centros de trauma, o tratamento padrão da fratura exposta é a fixação definitiva imediata. Muito bem, então vamos tentar ver agora os outros aspectos. Quando fazer? Bom, no paciente politraumatizado, então os determinantes sistêmicos. Em geral, esses pacientes são classificados de acordo com o seu estado clínico, essa é a classificação mais utilizada, eles são divididos em estável, limítrofe, instável e extremo. Essa classificação leva em consideração gravidade do choque, distúrbio da coagulação, temperatura e lesão de partes moles.
Lembrem que a lesão da extremidade é um componente importante da lesão de partes moles. Paciente estável ou paciente que respondeu à ressuscitação, esse pode realizar a fixação definitiva imediata. Já o paciente que não respondeu a essa ressuscitação ou é instável, esse não pode, vai para o controle do dano. Quanto aos determinantes locais, a gente vai tentar abordar aqui principalmente a questão da contaminação e do dano ao tecido, porque são realmente aspectos importantes. Então, contaminação inicial é aquela que acontece no trauma. É importante, durante a cirurgia, tentar estadiar. Então, a classificação de Gustilo, por exemplo, que é a mais utilizada, ela é bastante subjetiva nesse aspecto. Então, ele divide a contaminação em mínima, moderada ou substancial. Existem outros scores de trauma descritos, vários deles trazem critérios para definir o que é contaminação da ferida. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é a classificação da OTA. Então, eles dividem a contaminação em superfície. Então, contaminação de superfície é aquela que é facilmente removível, não está incorporada ao osso ou aos tecidos moles profundos. E a contaminação profunda está incorporada ao osso, aos tecidos moles profundos. E, além disso, existe a variante, que são aquelas condições ambientais de alto risco, ferimento rural, água suja, presença de material fecal na ferida. Então, esse é um aspecto crucial. Definir claramente qual é o grau de contaminação dessa lesão no momento que você inicia o processo do desbridamento. Esse estudo já foi mostrado pelo Saliba, uma revisão sistemática de 2012. Eles compararam o resultado do tempo para o desbridamento, que na prática é um parâmetro de contaminação, precoce contra tardio. Não houve nenhuma diferença quanto à incidência de infecção e eles concluíram que a regra das 6 horas tinha pouco suporte na literatura disponível. 2016, outra revisão sistemática, o mesmo aspecto, tempo para desbridamento, só que agora exclusivamente nas fraturas expostas da tíbia. Novamente, não foi encontrado nenhuma relação entre o tempo para o desbridamento e a incidência de infecção, mais uma vez, sem suporte para a regra das 6 horas na literatura. 2017, outra revisão sistemática, fatores de risco para o desenvolvimento de infecção em fraturas expostas. Tempo de desbridamento não é fator de risco para o desenvolvimento de infecção. Bom, quanto ao dano aos tecidos, aqui a gente tem o mesmo problema, o estadiamento subjetivo. Então, quando a gente olha a descrição do Gustilo sobre a classificação, sobre o tipo 3, ele fala em uma lesão extensa de partes moles. Um outro problema da classificação é que a gente, frequentemente, costuma usar ela retrospectivamente. Então, o paciente tipo 3B é aquele que, em algum momento do tratamento, demandou uma reconstrução de partes moles. Então, isso muitas vezes dificulta, naquele momento do primeiro desbridamento, você, baseado na classificação, tomar a decisão de se ela deve ser fixada ou não. Então, nesse momento, nenhum score se mostrou eficaz em definir claramente a indicação se você pode realizar a fixação definitiva imediata ou não. Então, a recomendação é tente utilizar os critérios mais objetivos possíveis. Existem várias classificações e scores disponíveis para você estadiar o grau de lesão das partes moles. E é importante que no intraoperatório você tente definir qual a gravidade dessa lesão. Então, o cirurgião deve julgar, após a irrigação e o desbridamento, se ele foi adequado, ele foi capaz de permitir o desbridamento do tecido desvitalizado e prover uma ferida limpa. E aí sim partir para a fixação interna. Existe uma rotina nesse procedimento, então são 2 sets de instrumentos separados, um tempo é o desbridamento, todo o material que foi utilizado no desbridamento deve ser desprezado em seguida, você deve trocar as luvas, se a cirurgia foi muito contaminada, inclusive se paramentar novamente, trocar os campos na cirurgia e aí sim você pode partir para a fixação definitiva imediata da fratura exposta. Então, aqui uma outra situação, membro superior, bastante propenso à fixação definitiva imediata, porque a cobertura de partes moles é boa, vascularização é boa, muito frequente o uso de placas no tratamento das fraturas do membro superior. Fêmur, outra situação onde é muito comum a indicação de fixação definitiva imediata, bom envelope de partes moles. Bom, e quanto à cobertura, essas são as principais opções para o manejo das partes moles na fixação definitiva imediata. Então, você pode fazer o fechamento primário, fechamento tardio, a reconstrução imediata, logo após a fixação, ou a reconstrução precoce, que é definida como aquela que é realizada nas primeiras 72 horas. O fechamento primário, quando possível, quando a ferida permite, uma ferida limpa, onde o desbridamento foi adequado.
Em algumas situações, o trauma é maior, a contaminação é maior, então o fechamento tardio acaba sendo uma opção mais viável, mais sensata, como nesse caso. Existem opções para você fazer o cuidado da ferida nesse período em que ela não está fechada. Então aqui a gente está mostrando um exemplo, pérolas de cimento com antibiótico. Outras técnicas que você pode associar, fixação interna mínima ou provisória, no caso o fio de Kirchner. O fixador nessa situação foi colocado por conta da luxação da articulação. Esse estudo de 2018, uma revisão sistemática, tentou ver exatamente isso. Qual é o papel do vácuo em fazer essa transição da ferida nesse período em que ela está aberta? Então foram 14 estudos, ele avaliou a terapia a vácuo contra o curativo convencional no manejo das fraturas expostas. Eles observaram que a terapia a vácuo reduz consideravelmente a incidência de infecção, porém ela não foi capaz de reduzir a necessidade da realização de retalhos microcirúrgicos numa fase posterior. Então, exemplo, paciente com fratura exposta do calcâneo, lesão grave de partes moles, a tentativa de fechamento, o uso do curativo a vácuo e o esforço para salvar pelo menos um pedaço do coxim, que é bastante difícil de repor nessa região. Esse é um outro estudo interessante, meta-análise de 2017. Eles tentaram avaliar qual é a situação atual do uso dos retalhos livres no tratamento da fratura exposta e se, principalmente, essa regra da cobertura precoce realizada nas primeiras 72 horas tem algum benefício. De fato, eles observaram que quando a reconstrução com retalho microcirúrgico era feita nas primeiras 72 horas, havia uma redução da incidência de infecção nas fraturas expostas. Porém, em centros de microcirurgia que publicaram trabalhos na literatura, isso só aconteceu em 10% dos casos. Então, a gente precisa tomar cuidado quando você decide fazer a fixação definitiva imediata, esperando a reconstrução com microcirurgia na sequência, você precisa analisar qual é a viabilidade do seu serviço, efetivamente, de prover isso ao paciente em tempo hábil. Aqui um exemplo, o paciente durante o desbridamento, após a retirada do desbridamento da ferida, não foi possível cobrir a rotação do retalho imediatamente durante a cirurgia. Essa meta-análise de 2017 tentou avaliar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento na fratura exposta. E a gente observa que são exatamente, estão muito próximos disso que a gente acabou de apresentar. Fratura da extremidade inferior, lesão gustilo tipo 3, contaminação da ferida com um risco relativo de quase 8. Esse é um fator muito importante. E pacientes politraumatizados também são pacientes de risco para infecção na fratura exposta. Esse mesmo estudo tentou avaliar qual era o papel da fixação interna e externa no desenvolvimento de infecção na fratura exposta. E foi interessante observar que eles não tiveram diferença nenhuma. O método de fixação não impactou na incidência de infecção no tratamento da fratura. O natural é a gente pensar, não, houve viés de seleção, os pacientes mais graves foram para a fixação externa. Então, eles conduziram uma análise em separado, apenas com os estudos randomizados, e não houve mudança nenhuma no resultado. Bom, determinantes logísticos. Estrutura, se você tem sala de cirurgia adequada, equipamentos apropriados, implantes disponíveis. Sua equipe, os assistentes são experientes, existe pessoal de apoio, treinamento do cirurgião, fadiga do cirurgião. Lembrando, o consenso atual ainda é a favor da cirurgia precoce. Porém, com o fim da regra das 6 horas, existe tempo hábil para a estabilização adequada do paciente, consulta com outros especialistas, obter consentimento informado para realizar o procedimento cirúrgico, manejar o choque de horários com as cirurgias eletivas e disponibilizar implantes e os equipamentos adequados para o tratamento. Então, finalizando, fixação definitiva imediata. Quando fazer? Naquele paciente estável ou que apresentou resposta à ressuscitação. A contaminação da ferida é superficial ou profunda e o cirurgião julga que o desbridamento foi adequado. A lesão de partes moles é menor ou moderada e, mais uma vez, o cirurgião julga que o desbridamento foi adequado. A cobertura da lesão é possível ou você dispõe de recursos para fazer a reconstrução, se não imediata, pelo menos precoce. Você tem sala de cirurgia disponível, equipamentos e implantes disponíveis e uma equipe preparada e descansada. Muito obrigado.